Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje tenho o prazer aqui de receber a nutricionista materno-infantil, especialista, consultora em aleitamento materno. Quero agradecer muito a Alana Sampaio Fernandes, veio aqui falar com a gente sobre o aleitamento. Geralmente, eu acredito que toda mãe e toda mulher que está se preparando para ser mãe tem uma série de dúvidas nessa parte de amamentar. Eu vou perguntar nós estamos num momento que as pessoas estão tão preocupadas com dor, preocupadas com desconforto. Amamentar dói? Então, boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco, né, da minha experiência, dos meus conhecimentos. Sim. E aí, vamos lá. Né? Amamentar dói. Então, na verdade, no início da amamentação, existe toda uma adaptação. Né? A criança, apesar dela já nascer com o reflexo de sucção, sim, mas é importante que exista, na verdade, o aprendizado, o treinamento, tanto da criança quanto da mãe. E aí, nesses primeiros momentos, onde alguns ajustes ainda estão sendo feitos em relação à correção da pega, né, pode sim vir um desconforto, tá? Certo. A região fica mais sensível e a mãe pode até sentir dor. Certo. Mas não pode ser uma situação que seja prolongada, certo, tá? Então, se a mãe observa que essa dor está persistente, o ideal é que ela procure um auxílio profissional para que seja feita uma avaliação e identificado onde é que está ali, né, o problema, para que seja feita a correção. Tá? A amamentação, ela tem que ser prazerosa, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque a gente observa que a partir do momento que a amamentação ela não está sendo prazerosa, vem um desmame precoce muitas vezes. Tá, mas qual a importância de amamentar? Certo? Então, o Ministério da Saúde, né, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o aleitamento materno até o 6º mês de vida, certo, exclusivamente. Depois disso vem a complementação, né? Vem a introdução de outros alimentos. 6 meses seria o mínimo? Não. Então, vamos lá. Tá. 6 meses seria o mínimo para, na verdade, o período ideal para o bebê ele ser amamentado, alimentado exclusivamente com leite materno. Certo. Tá? Mas o aleitamento materno, ele é recomendado até pelo menos o 2º ano de vida. Durante o 2º ano de vida, né? Então, pelo menos até a criança completar os 2 anos, certo, o ideal é que ela seja amamentada. Independente, tá, de ser a única fonte de alimentação. Que nos 6 meses seria uma única fonte de alimentação. Isso. Até o 6º mês de vida, o leite materno, ele é o alimento mais propício, é o alimento ideal realmente para nutrir aquele bebê. Depois dos 6 meses, a gente, né, inicia a introdução de outros alimentos, porém não quer dizer que o leite materno ele não tenha mais a sua importância. Inclusive, até o 1º ano de vida, né, até a criança completar 1 ano, o leite materno ele ainda continua sendo o principal alimento, né? É a principal fonte de nutrição daquela criança, tá? Os outros alimentos que são introduzidos, né, a partir do 6º mês, ele vem para complementar. Certo. E até o 2º ano de vida, né, os estudos mostram que o aleitamento materno ele traz vários benefícios, né? Então, você me perguntou, Alana, qual a importância, né, do aleitamento materno? Então, o aleitamento materno ele vem para fortalecer o vínculo mãe-filho, né? Ele é uma vacina natural, então é composto por imunonutrientes, que é justamente a vacina natural, tá? Ele está ali pronto para ser oferecido, né, ao bebê na quantidade ideal, na temperatura ideal, sem risco de contaminação, porque quando é ofertado, por exemplo, leites artificiais, existe a manipulação desse leite e existe a utilização de utensílios para veicular esse leite, né, até o bebê, e muitas vezes pode acontecer uma contaminação. Então, observa-se que a amamentação ela também reduz a chance de uma infecção, de alergias alimentares, tá? Então, vários são, né, os benefícios para o bebê e para a mãe também. Porque às vezes acha-se, né, que o benefício é só voltado para o bebê. E aí a mãe, quando ela consegue amamentar, reduz também as chances de câncer de mama. Ela volta ao seu peso
né, antes do parto mais rápido, que ela tinha antes, na verdade, da gravidez, né, ela volta mais rápido, também diminui as chances dela ter uma hemorragia pós-parto. Tudo isso, né, reflexo realmente da amamentação. Tem limite de idade? Então, na verdade, o ideal é que se amamente, né, até pelo menos os 2 anos. Certo. Tá? Então, quando a criança chega nos 2 anos, ela já recebeu ali, né, vários benefícios de amamentação, do aleitamento materno, e a partir daí, certo? Tem que ser observada toda a dinâmica familiar, enquanto a amamentação, enquanto o aleitamento materno estiver fazendo bem para o bebê e para a mãe, né, o binômio bebê e mãe, né, eles estiverem satisfeitos e felizes, então não tem necessidade de retirada. Tem histórias até que entraram no folclore, digamos, não diria folclore, mas ficaram conhecidas, de atores, né, como o Paulo Betti, que disse que amamentou até os 12 anos. E, tipo, um ponto completamente fora da curva, mas não há contraindicação. Na verdade, o ideal seria realmente que houvesse aí um acompanhamento e uma orientação até de outros profissionais, uma equipe multidisciplinar, para ver até que ponto isso poderia interferir realmente em fatores psicológicos, né? Então aí já seria realmente... Outros fatores não nutricionais. Exatamente. Não nutricionais. Uma mãe que não amamentou o seu primeiro filho, ela pode ter alguma preocupação sobre amamentar o próximo que tá chegando? Então a gente escuta muito isso, né, na nossa vivência. Mães que já tiveram essa experiência com a amamentação e algumas vezes uma experiência negativa, não conseguiram amamentar, interiorizam isso, acreditam nisso, que não podem amamentar e levam isso para uma segunda experiência. Então, de forma alguma, não existe nenhuma relação. Cada bebê que nasce, cada serzinho que nasce, ele vem de uma forma diferente, cada experiência é única. Então, se a mãe teve experiência negativa com a amamentação, deixa aquela experiência para trás e, né, para que realmente ela tenha a oportunidade de vivenciar uma nova história, tá? Então, a amamentação, ela começa muito também na cabeça. Então, é importante que a mãe acredite que ela possa amamentar, tá? Que ela pode se nutrir o seu filho. Claro que é importante fazer uma avaliação, identificar, né, de repente, o porquê que essa mãe ela não conseguiu amamentar seu primeiro filho, para que, caso necessário, faça algum ajuste, alguma correção, para que ela tenha realmente o sucesso na sua próxima experiência. Houve, de certa maneira, alguns fatos, por exemplo, a gente vê algumas mães, a gente até começou sobre isso, de mães que optaram por não amamentar. E algumas até dando declarações como tipo, olha, eu não gosto do ato de amamentar, mas retiro o leite para poder dar. O que é que você pensa sobre esse fator novo, esse novo comportamento? Certo. Amamentar não é só o fato de você alimentar o filho, tem todos os outros fatores que estão envolvidos, né? Como eu já falei, fortalecimento do vínculo, mãe e filho. Então, não quer dizer que uma mãe que não amamenta, ela não possa ter um vínculo fortalecido com seu filho, tá? De forma alguma. Mas em relação a você retirar o seu leite e oferecer de outra maneira, né? Através de uma mamadeira ou de um copinho, que não seja, né, diretamente o bebê ao seio. O melhor estímulo para a produção de leite é a sucção do bebê. Então, a chance dessa mãe acabar tendo uma redução na produção de leite e acabar fazendo um desmame precoce é grande nessa situação, tá certo? É possível ela continuar amamentando? Mas as chances realmente dela ter um insucesso nessa amamentação é grande nessa circunstância. O que é realmente eficaz para aumentar a produção de leite? Então, o melhor estímulo realmente para a produção de leite é a sucção efetiva do bebê, tá? Então, a mãe está observando que está existindo uma diminuição na sua produção de leite, diminui o intervalo entre as mamadas, tá? Então, o bebê geralmente mama de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, diminui esse intervalo, tá? Porque aí vai aumentar o estímulo, né? A mãe procurar ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. O que seria uma alimentação saudável, doutora? Rica em frutas, verduras, legumes, tá? Então não existe nenhum alimento direcionado para a gestante, né?
que ela deva consumir ou que ela não deva. Na verdade, a única contraindicação é a ingestão de álcool, tanto na gravidez como na lactação. Não existe dose segura para que a gente recomende, tá? E ter um cuidado também aí com o consumo de alimentos ricos em cafeína. Um cuidado, não quer dizer que não pode consumir, certo? Passa para o bebê, né? Isso, exatamente. Então, assim, o que é que a gente recomenda? 3 xícaras, né, de chá por dia, de café, levando em consideração que ele pode consumir outros alimentos que contêm cafeína, como, por exemplo, chocolates, refrigerantes, e aí teria que consumir menos café nessa situação, tá? Então, a alimentação saudável é uma alimentação realmente pobre, né, em produtos industrializados e rica em alimentos naturais mesmo, tá certo? Observar também muito a questão da ingestão de água, né? Para que o leite ele seja produzido, é importante que a mãe esteja hidratada, né? Pelo menos aí 3 litros de água por dia, tá certo? Então tem que ter realmente esse cuidado. Você falou em alimentação saudável, como um todo, hoje há uma luta por consumir 2 tipos não evitar 2 tipos de alimento. Para uma nutrição saudável como um todo, alimentos enlatados, os embutidos, sim, os industrializados. Sim. Como isso daí tem algum tipo de interferência? No aleitamento materno? Sim. Então, na verdade, para que a mãe ela tenha uma boa produção de leite, é importante que ela tenha uma boa alimentação. Certo. Né? E aí, a partir do momento em que ela inclui esses alimentos realmente no seu hábito alimentar ali, vai ter interferência, tá bom? Então, é muito importante que a mãe ela tenha uma alimentação realmente baseada em alimentos mais natural possível. Doutora Alana, a gente tem visto um número, pelo menos a impressão que se dá, um número crescente de crianças intolerantes à lactose, ou pelo menos algum tipo de intolerância. Alguns chegam a dizer que tipo, olha mãe, se a criança for intolerante, evite produtos derivados do leite e produtos derivados do leite. É verdade isso? Tem que ter uma avaliação de um profissional e realmente, quando for identificado, né, a intolerância ou a alergia, que são coisas diferentes, sim, certo? A alergia ela está relacionada à proteína do leite e já a intolerância não, ao carboidrato do leite. Então, quando é feito o diagnóstico, né, da intolerância ou da alergia, esses alimentos eles devem realmente ser evitados, tá, ou consumidos sob a orientação de profissional. Mesmo que essa intolerância seja do bebê e não da mãe? Sim, do bebê, exatamente. Que passa no leite materno. Isso, exatamente. Então, é importante, né, que cada caso seja avaliado com o profissional para realmente identificar a necessidade da exclusão ou não. Tá? A mãe ela não pode. A gente vê muito crianças com cólica, então a mãe passa realmente a se alimentar basicamente de água, né? E arroz e, enfim, retira tudo que acha, que acredita que poderia estar causando cólica. Certo. O que é que acontece? Tem a teoria que a gente chama da esterogestação. A gestação, ela não dura apenas mais 9 meses, ela dura agora 12 meses, 3 meses fora da barriga. Certo. Então, é o período realmente que continua ainda o desenvolvimento do bebê, o amadurecimento, a adaptação ao meio externo. E a cólica, ela faz parte realmente desse período de adaptação do bebê. Tá? Então, muitas vezes relaciona-se a cólica à alimentação da mãe, quando os estudos mostram que não. Que a alimentação da mãe, ela praticamente não interfere no aparecimento das cólicas dos bebês. Então, tem que ter muita cautela nesse momento, que a gente vê muito na prática, mães que suspendem tudo, acabam tendo uma alimentação bem restrita e isso vai interferir na produção de leite dela, tá certo? Então, a cólica do bebê, ela está mais associada à imaturidade do trato gastrointestinal mesmo, do que a alimentação da mãe. Tá certo. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Estou aqui com a doutora Alana Sampaio Fernandes, ela que é nutricionista materno-infantil e consultora em aleitamento materno. Se você quiser mais dicas, a Alana volta no próximo bloco, mas você pode pegar mais informações também pelo Instagram. O Instagram da doutora Alana Sampaio é o @PetitSaudável, né? O Petit Saudável. Você pode pegar essas informações. O programa Ponto de Vista está indo para um breve intervalo e volta já.
nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Oh. Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu as fait 6 dés. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Alana Sampaio Fernandes, ela que é nutricionista materno-infantil e consultora em aleitamento materno. Quero agradecer mais uma vez a Alana estar por aqui falando com a gente, tirando dúvidas. E a gente tem uma dúvida que é agora também um fator moderno, um fator recente, que são as mães que antes até de engravidar decidiram colocar silicone, fazer algum tipo de intervenção mamária. Isso atrapalha? Isso causa de alguma maneira uma dificuldade de amamentar, uma proibição de amamentar? De forma alguma, tá? Então, dependendo da técnica que foi utilizada, né, durante a mamoplastia, não vai interferir, tá, na produção de leite, não. Essa mãe, ela tem capacidade, sim, de produzir leite e de amamentar o seu filho tranquilamente. Certo, ok. Tem técnica para se preparar para amamentar durante a gravidez? Pois é, a gente também escuta de tudo, né? Hoje em dia, tenho que passar a bucha, vegetal no peito, toalha, durante a gravidez ainda. Pegar sol. Pois é, pegar sol e, enfim, usar alguns artifícios para aumentar o mamilo, aquelas mães que têm o mamilo plano ou invertido. Então, o que é que a gente vê? Né? Que não existe nenhum procedimento, nenhuma técnica que durante a gravidez ela possa trazer algum benefício realmente para a preparação, né, do seio dessa mãe. Então não deve ser feita nenhuma intervenção na mama da mãe durante ainda a gravidez, tá? Então o próprio organismo trata de preparar tudo, não precisa de nenhuma intervenção. Inclusive a gente observa que às vezes algumas intervenções que são feitas atrapalham, certo? Caso aquelas mães que têm um mamilo plano ou invertido, que acreditam que não poderiam amamentar por isso, tem algumas técnicas que podem ser algumas manobras que são feitas depois que o bebê nasce e aí sim pode ajudar, porque posteriormente vem o estímulo da sucção. Se você faz essas manobras ainda durante a gravidez e não tem o estímulo, então não resolve. Certo? Então tem profissionais habilitados realmente para fazer essas manobras e auxiliam. Quando na verdade o tamanho ou o formato do bico do peito da mãe não vai interferir na amamentação. Por quê? Porque o bebê ele precisa abocanhar toda a areola e não apenas o bico. Então, independente, né, do tipo realmente de mamilo dessa mãe, tá?
ele precisa realmente abocanhar toda a areola, que é onde vai acontecer, o movimento que ele vai fazer ali para poder acontecer a extração eficiente mesmo desse leite, tá bom? Certo. O uso de chupeta e mamadeira atrapalham? Com certeza, os estudos têm mostrado que crianças que utilizam mamadeira, chupeta, tendem a fazer um desmame precoce. Tá, então, qual é o problema da chupeta e da mamadeira? Confusão de bico e confusão de fluxo. O que seria essa confusão de bico, Alana, né, que a gente escuta tanto falar? A forma que o bebê ele pega o peito da mãe é bem diferente da forma que ele chupa uma chupeta e que ele usa mamadeira. Então, crianças que chupam chupeta vai querer pegar o peito da mãe igual chupa chupeta e não vai acontecer, vai machucar esse seio e não vai acontecer o estímulo correto para a produção de leite. E também existe a confusão de fluxo. Por quê? No caso da mamadeira, tá? O volume de leite que sai na mamadeira é bem diferente do volume de leite que sai no peito. Então, a criança se acostuma a não fazer tanto esforço na mamadeira e é um volume maior. E aí, quando ela passa a ser amamentada ao seio, ela muitas vezes rejeita, fica agoniada, justamente é o que a gente chama de confusão de fluxo. Entendo, nesse sentido. O estresse e o nervosismo podem atrapalhar essa produção de leite? Com certeza. Então, como eu falei anteriormente, né, a amamentação, ela começa assim na cabeça da mãe. Então, os hormônios que estão envolvidos ali no estresse, eles atrapalham a produção, tanto a produção de leite, quanto a ejeção desse leite, certo? A gente entende que é um momento de adaptação, né, um momento muitas vezes de privação de sono, que acaba desencadeando o estresse. Tá? Mas o ideal é que essa mãe ela procure descansar, ela procure ajustar a sua rotina familiar, pedir ajuda. E aí, ela persistindo com a amamentação, vai acontecer o efeito rebote, muito interessante. Então, os estudos mostram, né, que a amamentação, ela auxilia na redução do estresse, tá? Ela diminui também as chances de uma depressão pós-parto. Então, os hormônios que são liberados, né, a ocitocina, por exemplo, que está envolvido ali na amamentação, ela atua diretamente, né, no sistema realmente nervoso da mãe e no emocional também. Outra coisa que a gente ouve muito é tipo, o bebê precisa amamentar de 3 em 3 horas. Isso. É verdade? É uma recomendação, uma orientação bem, né, ultrapassada já, tá? Então, o aleitamento materno, ele deve acontecer em livre demanda. Alana, o que seria livre demanda? Sempre que o bebê quiser, sempre que o bebê Se o bebê for dormir e passar 6 horas sem acordar? Então, quando é um bebê baixo peso, quando é um recém-nascido, que a gente considera, né, até 1 mês de vida, o ideal é que esse bebê ele seja estimulado, ele seja acordado para amamentar, para não fazer hipoglicemia, que certo. É muito sério isso. Ele pode baixar a glicose. Exatamente. Tá? Então, recém-nascido e bebês realmente de baixo peso, a gente tem que ter um cuidado, um olhar diferenciado. Então, o ideal é que essas crianças, elas sejam realmente estimuladas, acordadas e amamentadas, e alimentadas. A partir disso, a criança vai fazendo sua rotina, vai criando sua rotina, certo? E aí, nesse caso, não tem indicação não. A partir desse momento, tá acordando. Se ele dorme 6 horas, coisa boa. Então, deixa ele descansar, porque ele estava precisando mesmo daquelas horas de sono. Você falou da hipoglicemia, me lembrou a questão do açúcar. O açúcar interfere nessa mãe? A ingestão de açúcar da mãe? Sim, um excesso, por exemplo? Ou uma falta de açúcar? Sim, com certeza. Hoje a gente tem para os dois, né? Antigamente a gente tinha a pessoa que se excedia no açúcar, mas hoje tem quem corte por completo, né? Exatamente. Então, na verdade, a alimentação, os alimentos naturais já têm o seu açúcar, certo? Então, as frutas, se a mãe tem uma alimentação rica em frutas, né, em verduras, em tubérculos e raízes, já tem ali o carboidrato nesses alimentos. Tá? Então, o açúcar industrializado, né, que é adicionado, se a mãe resolver excluir, ótimo. Então, faz parte de bons hábitos alimentares. Certo. Tá certo? E, inclusive, você me lembrou agora um ponto interessante, que o paladar do bebê, né, ele já está sendo formado desde o útero, através da alimentação da mãe, é mudado o sabor, digamos assim, do líquido amniótico. Certo. Tá? E
tanto, né, durante ainda a gravidez, quanto no aleitamento materno, o sabor do leite materno ele, também é influenciado pela alimentação da mãe, tá? Então, por isso que é importante a mãe ter bons hábitos alimentares, porque já está influenciando desde já, realmente, na formação do hábito alimentar, do paladar do seu filho. Certo. Quando analisa isso também, tem a questão do sal. A gente fala do açúcar, o outro vilão geralmente costuma ser o sal. Tem algum tipo de interferência esse sal? Sim, então, mais uma vez reforçando, né, sempre focando ali em uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável ela tem que ser equilibrada também no consumo, né, de sal, colocar o mínimo possível, até porque se essa mãe ela consome alguns alimentos industrializados, né, no seu dia a dia, já tem o sódio já ali bem presente, elevado, né? Bem elevado, justamente. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Você falou sim. que amamentar emagrece. Como fica a relação do peso da mãe em relação a esse aleitamento? Certo. Então, para a mãe produzir o leite, o alimento do seu bebê, ela gasta cerca de 500 a 600 calorias por dia. Então, certo. Olha só. Certo. Né? Por isso que mães que amamentam voltam ao seu peso, né, antes da gravidez mais rápido, tá? Então, é um fator aí que estimula mesmo, né, as mulheres a realmente se esforçar para amamentar, né, esse retorno aí do peso dela. Agora, a amamentação, o momento em que a mãe está amamentando não é o momento de fazer dieta, né? Não é. Para que o leite seja produzido, a mãe precisa ter uma alimentação variada, equilibrada, nunca restritiva, a não ser que tenha uma recomendação profissional, certo? Mais exemplo, estar muito acima do peso, estar muito abaixo do peso, impacta no leite? Olha só, a natureza, ela é perfeita, né? Então, você falando estar abaixo do peso, o corpo, ele vai pegar o pouco que tem, por exemplo, se essa mãe, se é uma mãe que está abaixo do peso, para produzir o leite do seu filho. Vai buscar das reservas. Então, sempre prioriza a produção de leite materno, tá? Mas vai chegar um momento que até a reserva vai acabar. Então, realmente, nesse ponto vai interferir, tá? Mas, de início, né, o que o corpo vai priorizar é a produção de leite materno, tá? Então, tem que correr e a mais. Então, a mais não vai interferir, não. Agora, se essa mãe, ela está acima do peso, porque ela está naquele momento com péssimos hábitos alimentares, aí sim, os hábitos alimentares dessa mãe vai interferir, certo. Tá certo? Certo. Para a gente encerrar aqui, a gente fica com umas dúvidas sobre, tipo, pode comer feijão? Tem alguma coisa, a gente até meio que já tocou nesse assunto, mas tem alguma coisa que produza ou gases ou alguma coisa no bebê? Então, cada organismo reage diferente quando exposto, né, a diferentes alimentos. Então, na literatura, a gente não existe ainda o consenso, esse alimento causa. Mas, quando a gente vai para a prática, né, a gente observa que alguns alimentos tendem realmente a causar um desconforto. Não é para a mãe não consumir aquele alimento com o objetivo de prevenir de forma alguma. Ela tem que ter uma alimentação saudável, equilibrada, né, variada. Se ela identifica que aquele alimento que ela consumiu possa ser o causador de algum desconforto, aí sim ela pode retirar, tá certo? Mas não é para fazer nenhuma restrição de maneira preventiva. Parto interfere? Na verdade, a gente escuta muito, porque eu fiz um cesárea, então eu não consegui amamentar de forma alguma. O que pode interferir é o tempo de descida desse leite, porque o bebê nasce, tá? Quando é o parto normal, todos os hormônios já estão ali agindo para que aconteça a descida do leite. Quando é uma cesárea eletiva, ou seja, foi agendado, né, a mãe não entrou em trabalho de parto, tende a demorar um pouco mais para acontecer a descida desse leite. Para o corpo identificar isso. Exatamente, mas nesse caso, né, em uma cesárea que é eletiva, que realmente foi marcada, agendada, a mãe não entrou em trabalho de parto, o que a gente pode fazer para tentar ajudar? Pele a pele, contato com o bebê, porque aí o emocional da mãe ali já vai estimular a produção e a descida do leite.
Pois bem, eu estive aqui com a Alana Sampaio Fernandes, doutora Alana Sampaio Fernandes, é nutricionista materno-infantil, consultora em aleitamento materno. Você pode pegar mais informações sobre a Alana, sobre o aleitamento no Instagram, @PetSaudável, né? Queria agradecer muito por todas essas orientações e deixar a TV Assembleia à disposição. Eu que agradeço o convite e também estou à disposição. Muito obrigado. A gente está indo para um intervalo, na volta, Fernanda Guimarães. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista, e agora aqui com a Fernanda Guimarães, cantora. Quero agradecer bastante, Fernanda, ter aceitado nosso convite, falar do Rock Maracatu. Conta pra gente como é que está esse projeto, o que é que tem sido previsto. Bom, para mim é um prazer estar aqui, agradeço o convite para poder falar um pouquinho desse trabalho, poder falar um pouquinho do que eu ando aprontando por aí com música. Bom, o Rock Maracatu, ele surgiu de uma vontade imensa que a gente tinha, eu na época com a Patrícia Mess, que era produtora, de fazer essa mistura do maracatu com rock. Certo. Então, em 2011, a gente convidou o pessoal do Baque Alagoano para fazer essa mistura com a gente. A ideia de início era ser um bloco de carnaval. Mas a gente ainda não sabia aonde isso ia chegar, se ia dar certo, se não ia dar certo. Então a gente começou os ensaios.
No primeiro ensaio, a gente tá lá ensaiando, aquela batida massa e tal, só que o negócio era tão forte que rasgou o couro da alfaia. Foi exatamente isso. E nessa história surgiu o nome do grupo, Rasgando o Couro, Rock Maracatu. Que era, essa coisa de rasgar o couro mostrava exatamente a força que isso tinha. A intensidade. A intensidade. E tinha duplo sentido, não sei o que. Eu falei, bom, isso tem a ver com carnaval. E a gente queria ser um bloco de carnaval, então tinha tudo a ver. Só que por uma questão e outra, a gente acabou não lançando isso no carnaval de 2012. A gente lançou tempos depois, lá no Lopana. Fizemos em março, final de março, lançamos esse projeto com o apoio do Lopana também. Lançamos o projeto Rasgando Couro Rock Maracatu. E como foi a recepção, Fernanda? Foi muito legal. Foi muito legal pra gente, que ficou doido com aquela fusão. Achava aquilo dali uma coisa irreverente. A gente também foi uma surpresa para nós, participantes do projeto. E o público ficou muito extasiado. A gente, quando viu ao redor ali do Lopana, tinha em torno de 800, 900 pessoas que chegavam e não paravam de chegar. E era uma coisa louca e era uma energia maravilhosa. E daí, contagiante, né? Contagiante demais. É uma batida muito, muito legal, muito contagiante. Reverbera no corpo da gente. As alfaias têm um poder absurdo. Então, aconteceu isso em 2012. Então, fizemos vários eventos em 2012. E no final de 2012, a gente resolveu dar um time do projeto. Eram 45 percussionistas, era muita gente. E aí tinha a guitarra, tinha o baixo. Falei, vamos dar um tempo disso aí, porque a gente precisa dar uma reformulada. Era muito difícil de gerir o projeto dessa forma. Ele fica realmente gigante, né? Gigante. Até de viabilidade econômica, essas coisas todas. Isso, né? Sempre foi um baita desafio. A gente tinha que fazer uma ginástica para fazer esse show. Ginástica tanto tocando, como para fazer essa coisa acontecer. Então, a gente retomou o projeto em meados de 2015, mais ou menos. 2016, a gente retomou de vez. Retomamos sem ser diretamente com o pessoal do Maracatu Baque Alagoano. A gente juntou alguns percussionistas do Maracatu Baque Alagoano, que a gente chama de batuqueiros, os batuqueiros do Maracatu, e de outros grupos percussivos. E fizemos em torno de 20 a 24 percussionistas. Então, reduzimos mais ou menos a metade. Sim. E qual é o impacto disso? O impacto disso foi um impacto positivo, muito positivo, porque também quem está participando do Rock Maracatu gosta demais do que está fazendo. Veste a camisa, meu Deus, como se fosse o último dia da vida, assim, vamos lá, vamos batucar, vamos fazer isso acontecer. Então, todo mundo que está participando curte muito. E gerenciar ficou mais fácil também, né? Gerenciar ficou mais fácil. Uma pessoa, eu costumo brincar que às vezes a gente se gerenciar já é um problema. Gerenciar 45... É uma loucura. E eu, meu Deus do céu, eu não sabia se eu tinha competência para isso, se eu não tinha. Eu sei que no final das contas, todo mundo ali virou meio que amigo e virou meio que parceiro. Todo mundo acaba sabendo se gerir ali, as alas, né? As alas das alfaias, dos chequerês, dos agogôs, a caixa, o gongue, todos os instrumentos ali do maracatu, todo mundo se respeitando demais. E isso quanto isso essencial. Fica alagoano? Hã? Quanto isso fica alagoano? Eu não digo que fica... Eu tenho vontade de dizer que fica 100%, mas não fica, porque a gente faz releituras de rocks clássicos. É aí que eu ia entrar agora. Certo. Fazemos releituras de rock and roll, de clássicos do rock and roll, mas a gente também tem músicas autorais, com a pegada rock and roll. Sim. E com a batida do maracatu. Então é algo diferente. Quem for assistir o show da gente, as apresentações da gente, vai perceber essa pegada diferente, né? Então, o quanto isso é alagoano. O maracatu também é alagoano. O maracatu, ele surgiu na época em que os estados se dividiram meio que Pernambuco acabou tendo uma certa apropriação maior do maracatu, também porque a gente passou muitos anos aqui, depois da quebra do início do século, sem essa representatividade tão forte das religiões afros e das batidas afro. Aqui a gente teve esse ato, né, por conta dessa intolerância que houve, mas o maracatu também é nosso. Então, é um dos nossos maravilhosos folguedos. Temos o quê? 27, 28 folguedos catalogados, se eu não me engano. Então, eu considero, e historiadores, várias pessoas, o maracatu também é alagoano.
Então, eu acho que quem vai dizer o quanto isso é alagoano é quem for assistir, porque o sotaque está lá. Quando é que eles vão, que se terá a oportunidade de acompanhar isso? A próxima apresentação, dia 13 de abril, sexta-feira. Certo. Que a gente vai estar tendo a honra de estar do lado de Luiz de Assis, que é nosso alagoano ilustríssimo, maravilhoso, que é uma representatividade do nosso reggae, daqui de Alagoas, e Baiana System, que é um fenômeno baiano, né? O Baiana System, para mim, ele está fazendo com a música brasileira uma renovação. É como se ele estivesse comunicando a nova MPB. A Sui estava comentando isso, Sui é organizadora do evento, Sui Chamusca. E o Baiana System, ele mistura o batidão baiano, que eu posso dizer que o batidão baiano é Ijexá, afro-reggae, axé music, todas essas batidas com uma linguagem mais alternativa, com uma linguagem mais também de músicas que falam de uma postura política, de uma posição mais diante do que está acontecendo na atualidade na sociedade. Ativa, né? Exatamente, com a batida eletrônica. Então, assim, com a guitarra baiana, que é a guitarra do nosso Armandinho e tudo. Então, assim, é uma coisa incrível que o Baiana System está fazendo. Eu sou suspeita para falar, conheço os discos, conheço as músicas todas. Então, além de poder cantar com o pessoal do Rock Maracatu, de poder estar fazendo essa comunhão com a galera, a gente vai estar, que eu costumo dizer, sortado lá na frente no show do Baiana System e também no do Luizinho. Como você acompanha, você tem falado agora do Baiana System, esse processo de criação do Baiana System. Eu vejo os elementos, e são elementos todos muito fortes. Né? Se fosse uma gastronomia, era uma gastronomia bastante, né, intensa. Cosmopolita, por assim dizer. Cosmopolita, mas não deixaria de ter o dendê, né? Essa coisa do baiano. Tem o dendê, mas tem outros ingredientes bem fortes nisso. Não causa, de certa maneira, no artista, no compositor, no criador, no compositor, esse incômodo na criação? Demorou para sair, demora para criar, demora para encontrar a batida perfeita, o cantar perfeito? Pois é, eu não sei por eles, assim, eu não cheguei, confesso a você, eu não vi entrevistas do Russo Passapulso, que é o cara, o front por ali, o front da galera, né, que é ele, assim. Mas então deixa eu aproveitar, mas trazendo no Rock Maracatu, isso. Né? Isso. É um desafio, eu estava conversando isso hoje com o Dinho Zamper, que é um desafio você, olha só, porque você traz, se você lembrar do Mangue Beat, o Chico Sainz, né? Sim. Um grande gênio, que a gente infelizmente não tem mais, temos a música dele, mas não ele. Ele fez uma mistura que transformou aquilo num estilo novo, que é o Mangue Beat, né? Mas ele não é a batida genuína do maracatu e a batida genuína do rock. Ele é uma criação nova. Ele criou algo novo. É o meu entendimento, tá? Pode ser que alguém discorde, mas é o meu entendimento. O meu desafio, assim, enquanto front também, mas o desafio do grupo, por assim dizer, é achar esse equilíbrio entre o que é genuíno do maracatu, assim, das batidas de maracatu, e o que é genuíno do rock and roll. E nós temos uma música chamada Meu Maracatu é Arma, que é Arma de Flores, né? Arma de Amor e Arma de Música. A gente está tentando exatamente isso. Trazer a batida do rock and roll, a gente deixa a guitarra falar bastante, mas a gente não perde a batida forte do maracatu. Então existe esse desafio, né? A gente pega o rock and roll se tornou uma coisa cosmopolita. Como é que a gente vai trazer, que é exatamente o que você está dizendo, trazer essa coisa cosmopolita com o nosso sotaque, né? O sotaque alagoano, ou então o sotaque do maracatu. E dentro disso tudo a gente ainda coloca o boi, a gente ainda coloca uma baiana, a gente ainda coloca as coisas que o maracatu alagoano traz, que o baque alagoano, o grupo baque alagoano faz isso, e o Afrocaeté também fazem isso com maior propriedade. Então, é um desafio. Aí a gente deixa, eu acho que a gente está conseguindo achar essa identidade. Mas é lógico que eu vou deixar para o público dizer, eu vou deixar para a galera sacar e dizer, pô, tá rolando um sotaque aí novo, um sotaque diferente, e não deixa de ser nosso, a gente não deixa de ser representado.
Então, ouvindo também o que as pessoas têm para dizer e adquirindo experiência nesse processo de composição, é que a gente vai chegar nesse denominador comum que você está aí falando. É muito plástico o projeto, né? Você falou da baiana, do boi, o maracatu é plástico, né? Como vocês têm pensado essa plasticidade? Bom, assim, a gente além de trazer essa mistura de ritmos, essa questão dessa musicalidade cosmopolita com aquilo que é regional, a gente quer trazer também um trabalho visual, né? Eu acho que essa plasticidade tem a ver com isso que você está... É exatamente isso que você está falando. Então, a gente, nesse dia 13 do 4, a gente está trazendo uma brincadeira com o cenário, o cenário de luz, tá? Com o cenário, fazemos parte desse cenário. Sim. Certo? A gente vai brincar com essa luz, vai brincar de trazer mensagens justamente através das pinturas que faremos, das coisas que vamos fazer, integrar justamente essa pintura com aquilo que a gente está colocando de som. Então, não sei se vai funcionar, vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter. Mas adianta pra gente o objetivo. Que mensagens seriam interessantes que o público recepcionasse? Bom, a mensagem que a gente vai tentar passar é justamente algo inovador em se tratando de iluminação, as mensagens nos braços, nos punhos, no rosto, tem a ver com a cultura afro, né? E a mensagem, quando você traz isso, de repente, numa luz neon, numa coisa assim, ela traz um toque moderno, um toque que não deixa de ser algo mundo, algo moderno. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer trazer essas pinturas afro, que elas se acendam em momentos oportunos, em momentos em que a guitarra distorcida esteja vibrando mais do que em outros momentos, em que o gongue, que é um agogô gigante que a gente costuma chamar, que o gongue esteja tocando e as pessoas identifiquem finalmente ali o que é um gongue. Muita gente não sabe o que é um gongue, muita gente não sabe o que é um xequerê ou abê, que é um instrumento percussivo típico do maracatu. Então, a gente quer trazer luz a isso, a gente quer trazer conhecimento do público em relação aos instrumentos do maracatu e a nossa cultura também. Estou aqui com a Fernanda Guimarães, ela é cantora aqui falando do projeto Rock Maracatu. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e voltamos já. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o HIV, o vírus que causa AIDS? Sim, a AIDS não tem cara, a AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante diagnosticar logo no início a presença do vírus no organismo. Faça o teste. Se esse teste der positivo, o SUS garante todo o seu tratamento de forma gratuita. Agora, se o seu teste der negativo, você só precisa fazer uma coisa: continuar se prevenindo. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Fernanda Guimarães, cantora. Estamos aqui falando do Rock Maracatu. Quem participa desse projeto, Fernanda? Bom, como eu disse anteriormente, participam desse projeto apaixonados pelo maracatu. São pessoas de diversas áreas diferentes. São advogados, são enfermeiros, são estudantes. Tem gente de todas as idades, tem gente dos 16 a, sei lá, que idade mais, assim, até... Então, são pessoas de diversas classes sociais diferentes, diversos universos diferentes que se unem com
com esse intuito de batucar e de fomentar esse estilo, né? Isso eu estou falando dos batuqueiros, e eu também tenho a parte da harmonia, que eu tenho na guitarra Ricardo Lopes, que é guitarrista que trabalha comigo, inclusive, sei lá, 20 anos, desde a época de 082, diversos outros projetos. Ickson Nascimento no baixo, Jailson Brito no sax, e toda a galera do staff também, o Marquinhos, que é road, o Jailson, que é road, e vários apoiadores ao redor e amigos que estão sempre juntos para fazer acontecer o Rock Maracatu. Mas a gente tem 8 alfaias, 4 chequerês, 4 que são ABs também, chamado em Pernambuco de AB, 4 agogôs, 1 gongue, 2 caixas e o mestre Marcelo à frente. Fala um pouco mais sobre os eventos. Bom, a gente tem esse evento agora do dia 13/4, com Baiana System e Luiz de Assis, né? A partir das 22 horas no Espaço Armazém, viu? E temos também show dia 27, onde era a antiga Musique. Lá vai ser um espaço aberto e a gente vai ter esse show do Rock Maracatu lá, dia 27 de abril. É um projeto que tem durado já anos. Isso. Né, Quais as pretensões de vocês? Pois é, eu fui descobrindo essas pretensões ao longo dos anos e ao longo das apresentações. A ideia sempre foi fazer um bloco de carnaval e até hoje a gente não conseguiu. Eu espero que em 2019 a gente consiga fazer um bloco do pré-carnaval aqui em Maceió. Como você imagina esse bloco? Eu imagino a gente não num trio elétrico, mas num trio elétrico como se fosse o trio elétrico das antigas, aqueles primeiros que surgiram em Salvador, que eles são os trio elétricos mais baixinhos, para a gente poder ir com a guitarra, com o baixo, com o sax, futuramente com a rabeca, que a gente vai colocar a rabeca no projeto, e com os batuqueiros oscilando entre esse carrinho que vai andando, que é um mini trio elétrico, e a galera no chão, porque a ideia também do maracatu é a gente fazer cortejo no chão. Combina com Jaraguá? Combina com tudo, rapaz. Combina com Jaraguá, combina com... Porque esse ano não tivemos o desfile em Jaraguá, nas ruas, tipo Saia Albuquerque. Na Saia Albuquerque a gente não teve, é verdade. Você acredita que essa relação do batuque, do chão, da arquitetura, caberia mais ali? Tem tudo a ver com Jaraguá. Eu sou daquelas que torce para que volte para a Saia Albuquerque. Passar por aquelas ruas ali, por todos aqueles paralelepípedos, aqueles casarões maravilhosos, remete à nossa história, à nossa vida, né? A gente cresceu aqui, então eu acho que tem tudo a ver, inclusive com os grupos percussivos. Boa parte deles acontece ali no Jaraguá, então tem tudo a ver em fazer esse cortejo por lá. Mas se não for por lá, cabe na Centenário, cabe aonde chamaria a gente para fazer o carnaval, a gente quer fazer. Então a gente tem essa intenção, tá? De fazer em 2019 o bloco de carnaval, e tem a intenção de fazer várias apresentações durante esse ano de 2018. Estou inscrevendo em vários festivais, ver onde a gente passa e tal, para justamente a gente poder levar isso para o Brasil, para o mundo, quiçá o mundo, né? E há planos, ou pelo menos uma vontade disso se transformar em mais vídeos, em clipes, em DVD, em alguma coisa nesse sentido, não? Como a gente está fazendo as primeiras músicas autorais, a gente sempre fez releitura de clássicos do rock and roll. Por exemplo? The Wall, Pink Floyd, né? Em maracatu. Né? A gente fez várias músicas, a gente fez Elvis, Beatles, Erasmo Carlos, Raul Seixas, Legião Urbana, Paralamas de Sucesso, Led Zeppelin, Guns N' Roses, clássicos do rock and roll, em ritmo de maracatu, baiana, boi, tudo que, mas com a base quase que 100% de maracatu. Os outros estilos a gente vai costurando e fazendo essa mistura. Então a gente está enveredando, graças a Deus, assim, pela nossa identidade mais forte, que são as músicas autorais. Então agora a gente quero entrar em estúdio com o Rock Maracatu para gravar essas músicas, quero fazer videoclipes com essas músicas para que isso corra mundo afora. Com o YouTube, com o Spotify, Deezer e todas as plataformas, a gente consegue fazer isso. Então a pretensão é essa, sem dúvida. É um passo a passo, né? É um passo a passo. No sentido como está,
Você citou os próprios grupos daqui, você citou outras ações que estão acontecendo na Bahia. Você vê esse cenário aberto no Brasil? Você falou para ganhar um mundo, ganhar um Spotify. Você vê esse cenário aberto? Você vê isso muito local, muito regional? Ou você acha que essa identidade, esse sotaque, essa harmonia entre o rock e maracatu pode sim criar uma nova vibe? Eu acho que pode criar uma nova vibe. Eu acho que essa vibe ela já está existindo. Essa vibe de você fazer releituras em outros estilos, ela já existe faz um tempo. Você vê o Sargento Pimenta no Rio de Janeiro, ele toca samba enredo, vários sucessos dos Beatles. Eu não sei se eles tocam de outros estilos, de outras bandas, mas toca. O Sargento Pimenta é isso. E você vê o Sambô, fez umas histórias. Só que o Rock Maracatu, a gente quer fazer essa mescla com um trabalho nosso, entendeu? Não ficar... Lógico que as releituras são bem-vindas. É isso que fez o Rock Maracatu acontecer aqui. Mas a gente quer encontrar essa identidade, né? E estamos nesses passos. Então, eu acredito que existe espaço para isso. A gente tem que costurar, tem que fazer esses intercâmbios. A galera do Baiana System chega, vai ver o nosso trabalho, de repente, diante disso, existe uma troca, como houve no Maceió Verão. A gente conheceu o pessoal de Recife, que pirou no som da gente, e a gente já fez uma ideia, já trocou uma ideia para fazer apresentações lá. Então, é assim que a coisa vai se costurando, né? Eu acredito que tem espaço, sim. A Fernanda Guimarães, além do Rock Maracatu, tem projetos separados? Tenho. Quais são? Eu vou fazer um disco temático agora. Devo estar lançando esse disco em meados do meio de junho, que tem a ver com... São músicas autorais também, mas é uma coisa meio forró-jazz. Certo. Então, tem esse trabalho que está vindo daqui a pouco por aí para vocês. Já está perto de gravar? Já tá. Na verdade, até tá tipo assim, nos acréscimos do segundo tempo. Mas como a gente vai gravar isso ao vivo, a gente vai gravar fazer vários ensaios e fazer a gravação ao vivo, vai ser mais fácil de gerir esse projeto. Ele bate a ansiedade nesse momento? Como é que você muda a chave? A gente não dorme, a gente só trabalha, né, nessa época. Então, tipo assim, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, graças a Deus. A gente está em plena crise aí, mas os artistas estão sempre se reinventando e produzindo. Certo. Então, a gente não dorme, a gente trabalha. A ansiedade está enorme, sim. Mas não é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade boa, de querer ver a coisa acontecer, de querer ver o projeto rolar, de querer ver as músicas, as pessoas conhecendo, opinando, reclamando, falando bem, tudo. O que importa é a coisa acontecer, o trabalho fluir. Reforça pra gente o primeiro evento do Rock Maracatu, dia 13/4. Dia 13/4, exatamente. E depois no dia 27. 27, na dia Antiga 13, Music. No Armazém. Dia 13, no Espaço Armazém, Antigo Armazém Usina. Certo. Para quem estiver vendo a gente agora no Facebook, cheguem cedo, porque a noite vai ser espetacular. E no dia 27 é ali onde era a Music? Dia 27 é em frente onde era a Music ali. Eu acho que vai ser a inauguração do novo Unicompras, mas vai estar aberto para o público. Então, quem quiser chegar junto para ver o Rock Maracatu, a gente vai estar lá. Fernanda, muito obrigado. Obrigada a você, obrigada a todos. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.